Capítulo 19. Horizontes da regeneração. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Enquanto nos encaminhávamos à União Espírita Mineira para uma atividade de confraternização entre os seus trabalhadores, refletíamos acerca dos objetivos da espiritualidade superior e da operacionalidade dos encarnados nas plagas das gerais. Quantas realizações já foram efetivadas e quantas ainda se encontram por fazer pela divulgação da doutrina espírita como chama do cristianismo redivivo. Na expectativa do encontro fraterno que nos aguardava, eis que deparamos com nosso amigo dos imortais diálogos e recordações, Arnaldo Rocha. Depois dos abraços de sempre, logo lhe arremessamos a indagação que já havia se tornado célebre entre nós. Querido Arnaldo, o que você traz hoje em sua algibeira para nos oferecer? Meu filho, respondeu-me solícito, a única coisa que tenho é a certeza da minha insignificância espiritual. Sem a intenção de elogiar, mas já o fazendo, interrompemos o velho amigo dizendo: penso que você possui muitas experiências que o público amigo gostaria de conhecer. Por isso mesmo, inicio o nosso encontro com uma pergunta. Você poderia falar sobre o bicentenário do nascimento de Allan Kardec? Jovem amigo, você não perde viagem. Como a pergunta é direcionada para o pré-claro codificador, não deixarei de contribuir, embora não me sinta autorizado. Todas as vezes que o assunto é Allan Kardec, meu coração palpita célere. Foi o maior sábio deste milênio, na minha humilde opinião. Educador por excelência, fiel escudeiro da verdade, lâmpada acesa para a transformação do mundo. Apagou-se para que a voz dos espíritos se fizesse inatacável. Allan Kardec é a chave para acessarmos a porta que é Jesus. Sendo a temática em torno do aniversário de nascimento do codificador, além de ressaltar a sua história pessoal na construção do novo tempo, devemos fazer algumas reverências aos espíritos que reencarnaram com o mestre Lyonês, pois de alguma forma deram sustentação para que a chegada do Consolador prometido por Jesus, conforme o registro no versículo 16 do capítulo 14 do Evangelho de João: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Dentre tantos colaboradores, citarei especificamente 2 ilustres espíritos,
O primeiro deles, Amélie Gabrielle Boudet, sua amada esposa, que também se apagou para que Allan Kardec revelasse ao mundo a doutrina de luz. O segundo a ser lembrado é seu professor, Johann Heinrich Pestalozzi, pai da Escola Nova. Esses dois espíritos ofereceram importante contribuição para o trabalho do professor Rivail. Foram eles assinalados pela misericórdia divina por terem a oportunidade de se tornarem, através do seu trabalho, presenças marcantes na história da regeneração planetária, iniciada com a chegada de O Livro dos Espíritos em 1857. Sabemos que a doutrina espírita possui na sua fundamentação um tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Fazendo a unificação dessa trilogia, encontraremos a síntese de uma proposta de educação espiritual. Por isso, minhas eternas congratulações ao professor do mestre lyonês Pestalozzi e à professora da sensibilidade pedagógica de Kardec, a querida Gabi. Não tenhamos dúvida de que, na conjugação do perfil desses três amigos, encontraremos exemplos marcantes para os educadores do coração. Em vários trechos da codificação, aliás, os benfeitores espirituais fizeram alusões à educação da alma como meta principal da evolução espiritual. Analisemos três importantes abordagens como exemplificação. Espíritas, amai-vos, este o primeiro mandamento, instruí-vos, este o segundo. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim à que consiste na arte de formar caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse, o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Arnaldo, concluí, aproveitando o interregno do locutor. Poderemos então deduzir que o meio mais eficaz de promover a educação é pela força do exemplo? Sem dúvida, meu filho. Basta que se verifiquem os ensinamentos do próprio Evangelho de Jesus para tal constatação. A fé, se não tiver obras,
é morta. Ou ainda, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. É através da moral que as barreiras são quebradas. É pelo amor, em sua irradiação específica, que o conteúdo verdadeiro penetra nas profundezas da alma do aprendiz. Sendo assim, necessitamos divulgar a proposta da educação pela força do exemplo dos educadores. Não estamos excluindo a necessidade do conhecimento técnico, que também faz parte da pedagogia educativa. Apenas ressaltamos a importância da associação entre os verbos saber e fazer. O conhecimento espiritual não pode jamais ser traduzido em assimilação restrita da cultura, pois é muito mais profundo. O processo da educação terá no futuro as bases edificadas sobre o amor e sobre a intuição, e com o auxílio do conhecimento das leis divinas, bem como das leis humanas, o educando aprenderá a discernir entre o bem e o mal, implementando no laboratório da vida os caracteres da marcha ascensional, a partir da busca pessoal. Com isso, o saneamento do seu mundo íntimo ampliará suas percepções para que as revelações cheguem no justo momento, quer dizer, proporcionais ao investimento em si mesmo. Entendemos que Jesus, ao pronunciar a inesquecível frase "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará", apontava para nós a temática da educação evangélica. Ainda acerca desse tema, recordemos Emmanuel, no livro de mesmo nome, quando este nos diz: todas as reformas sociais necessárias em vossos tempos de indecisão espiritual têm de se processar sobre a base do Evangelho. Como? Podereis objetar-nos. Pela educação, replicaremos. Há necessidade de iniciar-se o esforço de regeneração em cada indivíduo, dentro do Evangelho, com a tarefa nem sempre amena da autoeducação. Evangelizado o indivíduo, evangeliza-se a família. Regenerada esta, a sociedade estará a caminho de sua purificação, reabilitando-se simultaneamente a vida do mundo. Quando o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, diz que a ciência incha, mas o amor edifica, ele aponta para a ascese espiritual, não desprezando de forma alguma os incentivos advindos do mundo externo. Ressalta ainda a aplicação do verbo ser e não do verbo ter no plano temporal do mundo moderno. Com o passar do tempo, o homem vai mergulhando cada vez mais na ciência do espírito, aproveitando a letra sem morrer em seus predicativos. Arnaldo, exclamei com entusiasmo, maravilhosa é a ciência da vida. Que belos exemplos legaram Pestalozzi, Dona Gabi e Allan Kardec. Sem dúvida, concordou com um afetuoso sorriso. Eles seguiram, quando de suas reencarnações na Europa, os preceitos de Jesus registrados no Evangelho de João. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Em seguida, à concordância do amigo, lembramo-nos de outro tema e,
procurando dar novo encaminhamento à conversa, dissemos ao amigo termos muito carinho pelo quarto romance ditado por Emmanuel ao Chico, o livro Ave Cristo. Perguntamos então a Arnaldo Rocha. Ave Cristo é um riquíssimo romance que apresenta um conteúdo extremamente evangélico. Você fez durante o nosso trabalho várias menções sobre esta obra de Emmanuel. Não chegou o momento de brindar o leitor dos diálogos com algumas recordações dos amigos para sempre contidas nesse romance? Nesse instante, olhando em nossos olhos e demonstrando uma necessidade de responder para muito além das palavras, o amigo de tantos encontros confessou: é o livro da minha vida. Já perpassei muitas vezes suas milhares de frases, sentindo sempre descerrar em minha alma um verdadeiro caleidoscópio de revelações que fazem nascer tanto o amor quanto muitas dores também. Em um de nossos diálogos e recordações, quando visitei Chico, já instalado em Uberaba, pude acompanhar o amigo em sua atividade de separação de correspondências. Conversamos por muitas horas até que, em um dado momento, silenciamos. Depois de algum tempo, Chico olhou para mim e soltou uma de suas conhecidas frases de efeito. Naldinho, acabou a saliva? E me lembro de ter respondido entristecido. Não, Chico. Em seguida, prossegui. É que estou fazendo uma releitura do Ave Cristo e sinto renascer em minha alma muitas lutas com o espinho na carne dito por Paulo. Durante a viagem de Belo Horizonte a Uberaba, ocorreu-me intuitivamente que a igreja de João Evangelista, na cidade de Lyon, ou Lugdunum, nas Gálias, não poderia ter se dissipado no tempo. Foram tantos expoentes do Evangelho como o próprio fundador, Policarpo, Átalo de Pérgamo, Irineu e tantos outros que por lá estagiaram na divulgação do Evangelho, que imagino a continuação da obra dos primeiros séculos do cristianismo em algum lugar nesse infinito de meu Deus. O Chico, então, fez um apontamento que estava guardado em um escaninho empoeirado e esquecido. Naldinho, nesse exato instante, um amigo espiritual foi autorizado a outorgar a informação que você captou por intuição. Revela ainda que essa grande Assembleia do Bem recebeu a incumbência dos altiplanos espirituais de preparar a mesma Lyon do século XIX, que recebeu em seu solo salpicado de sangue dos mártires do Evangelho o apóstolo fiel Allan Kardec. Após esse brinde espiritual a mim revelado por necessidade de trabalho e não por merecimento, vivi um momento ímpar. Naquele momento perguntei a Chico: Chico, poderíamos ainda deduzir que Lyon foi transplantada para Minas Gerais? São tantos espíritos vinculados aos tempos de Apio Corvino, nosso benfeitor Bezerra de Menezes, que participaram e continuam construindo a história do movimento espírita em Minas e no Brasil, que não consigo pensar sob outro ângulo.
Será isso um devaneio do aprendiz das serras de um curral chamado Del Rey, sonhando estar numa Sorbonne, distante no tempo passado? E Chico arrematou: nosso querido amigo espiritual, Pedro de Alcântara, confirma novamente que você está correto e que a intuição se revelou genuína, em plena reminiscência dos momentos majestosos vividos nessa colônia espiritual situada nos céus da grande Belo Horizonte, estendendo-se pela Serra do Curral até a antiga Vila Rica. Informa ainda que no momento certo serão revelados para a comunidade espírita detalhes desse núcleo que se interagem perfeitamente com o nosso lar. Nosso orientador ainda nos diz que essa cidade espiritual tem como principal missão preparar os servidores do Evangelho em diversos setores das atividades humanas que se harmonizam gradativamente com os mais recentes novos horizontes da regeneração. Fiquei admirado, continuou Arnaldo, sorrindo para este pobre repórter. Apesar da memória não me permitir recordar o diálogo em sua totalidade. O mais importante é o fato dessa colônia respaldar o trabalho de Emmanuel, de Bezerra de Menezes e de tantos outros mentores da vida maior. Trabalho esse de esculpir nas terras de Santa Cruz dos séculos XIX e XX novas páginas de luz como verdadeiros baluartes da fé num movimento de continuidade da expansão da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Tal expansão ocorrerá pelas vias da mortificação do eu, na ascensão do Cristo no seio de suas ovelhas, da mesma maneira como um dia também o fez Allan Kardec. Não conseguindo conter a ansiedade, aventuramos uma pergunta. Arnaldo, o Chico revelou outros personagens do livro Ave Cristo, cujos nomes você ainda não tenha citado para o nosso leitor amigo? Meu jovem, se eu já nem me recordo bem daqueles que já citei, ainda mais novos nomes, respondeu-me em tom de gracejo. Entretanto, devo ressaltar que não são revelações de nossa alma querida. Foi o senador, e não o Chico, quem nos esclareceu. Ao término de uma de nossas tarefas de intercâmbio espiritual, em que se apresentaram personalidades com dramas do século XVI, pertinentes a alguns dos companheiros do grupo, manifestou-se através da psicofonia sonambúlica de Chico Xavier o espírito do grande educador Emmanuel, explanando sobre a lei de causa e efeito e explicando-nos as razões tristes de revolta e fixação mental de tais manifestantes. Tendo em vista o tema, o nosso benfeitor identificou personagens do livro sobre o qual você indaga com alguns dos companheiros presentes. Mas vamos por ordem que talvez a memória acabe auxiliando. Nessa época, Clóvis Tavares e eu aproveitávamos a abertura do inconsciente de Chico para nos prepararmos para os trabalhos doutrinários, principalmente no trato com os irmãos em necessidade no além. Chico, vez por outra, indagava se estávamos anotando o que ele ia dizendo. Como eram muitas as informações,
ele sugeriu um dia que as escrevêssemos na última página dos citados romances. Vamos então rememorar. Apio Corvino é Bezerra de Menezes. Quinto Varro e Quinto Celso, Frei Pedro de Alcântara. Basílio é Emmanuel. Blandina é Irma de Castro Rocha ou Meimei. Silvano é Joaquim Alves, fundador do Lar Fabiano de Cristo. Lívia, filha de Basílio, é Chico Xavier. Tassiano é esse mísero que vos fala. Ênios Pudens é o mesmo Ênio Santos. Crispo é o Wallace Leal Rodrigues. Érato Marcelino é o Honório Onofre de Abreu. Rufo é o inesquecível médium da cidade de Sacramento, Eurípedes Barçanufo. Rubens Romanelli foi o romano que, em missão nas Gálias, promoveu a prisão de Apio Corvino. Alésio e Pontimiana repetiram o casamento na última encarnação. José Xavier e Geni. Flávio Súbrio é Antônio Loreto Flores, médium que viveu em Belo Horizonte e fundou 2 casas espíritas. Lucila é a mesma Lucília, irmã de Chico. Marcelo Volusiano, o mesmo Carlos V, rei da Espanha no século XVI, filho de Felipe de Flandres e Joana de Castela e Aragão. Arnaldo, falei admirado, que tesouro precioso é a organização dos destinos do orbe terreno no nível espiritual. Poderemos depreender que, de certa forma, o retorno de todos esses espíritos e mais a presença de entidades espirituais formaram uma verdadeira plataforma de trabalho e ainda, pelas irradiações pessoais, eles auxiliavam a abertura do psiquismo do médium Chico para a grandiosa missão que o aguardava? Sim, filho, respondeu sorrindo. São maravilhosos os fundamentos da realidade espiritual. Desse panorama aqui apresentado, partiu de novos horizontes uma pleiade de trabalhadores. Muitos deles conviveram conosco na saudosa Pedro Leopoldo, tendo à frente Francisco Cândido Xavier, que, seguindo o mesmo diapasão moral de Eurípedes Barçanufo, evangelizou a mediunidade nas terras mais irrigadas do Brasil, no seio da tradicional família das Minas Gerais no século XX, século este que findou há pouco. Quando reverencio o trabalho de Chico, faço-o com conhecimento da sua trajetória educativa desde as remotas eras egípcias, dos sonhos faraônicos, e incluo-me na condição daqueles que emergiram das grandes dificuldades interiores pela força do exemplo dos amigos educadores. Contudo, retomando o que falávamos acerca do livro Ave Cristo, a personagem Lívia, nosso Chico, filha de Basílio, Emmanuel, já apresentava valores dinamizados ao longo do tempo, que vieram consagrar o espírito de perseverança e fé. Por isso, o povo recebe Chico Xavier no perfil cristão que todos sonhamos. Entende o motivo de ser este o livro da minha vida? Tentarei ser mais claro. Os extremos se conjugam no amplexo de verdade e luz. Enquanto eu despertava para as realidades do Evangelho pela dor
e pelo sofrimento, muitos companheiros já expressavam o divino amor do Cristo no século III. Isso equivale a dizer que são 17 séculos de distância, o que muito me constrange. Ainda envolto nas reminiscências do século III, Arnaldo Rocha retoma a narrativa de suas lembranças vividas como Tassiano e recorda-se de quando aceitou o chamamento do Cristo. Não posso, meu filho, deixar de homenagear, mesmo que singelamente, o benfeitor do meu coração, que me resgatou por amor do Vale da Sombra. O mesmo benfeitor que veio confirmar as minhas intuições sobre a igreja de Lyon, Pedro de Alcântara. Na época desse resgate, narrado no livro Ave Cristo, ele foi meu pai e tinha o nome de Quinto Varro. No decorrer das tramas da vida, narradas na obra citada, acabou por assumir o mesmo nome daquele que se transformou em seu pai espiritual, Ápio Corvino, Bezerra de Menezes. Após morrer nos braços de Tassiano, seu filho, reencarna novamente na mesma história como o garoto Quinto Celso, sempre com um só objetivo, o de ajudar-me a sair da sombra e ver Jesus. Aliás, ao recordar o diálogo do pai Quinto Varro no leito de morte com o seu filho rebelde Tassiano, sinto uma profunda dor. Arnaldo, então, relatou um pouco da inesquecível passagem que aqui inserimos integralmente, a fim de que não se perca nenhum detalhe do que foi narrado pelo autor espiritual Emmanuel. És moço em demasia. Podes aceitar o Evangelho do Senhor e realizar obras imortais. Não, não posso, clamou o rapaz, abeirando-se do desespero. Sinto que não me é possível fugir à verdade. Sou teu filho, sim, mas sou contra o Cristo. Nesse instante, provavelmente pelo excesso de forças que despendera, o moribundo caiu em perigosa crise hemorrágica. Golfava sangue copioso através da boca e das narinas, dificultando a respiração. Tassiano inclinou-se então, com filial piedade para o agonizante, buscando socorrê-lo. Sentia-se, enfim, tomado de compaixão. Quinto Varro não mais enxergou o recinto. As paredes do cárcere haviam desaparecido. O espaço em torno estava repleto de entidades espirituais. Dentre todas, reconheceu de imediato o velho Corvino e o pequeno Silvano, que o olhavam afetuosamente. O santo apóstolo que o precedera na grande viagem da morte sentara-se à cabeceira. Silvano fazia-se seguir de algumas dezenas de crianças. Dirigindo-se a Corvino, com palavras que o jovem Patrício passou a tomar como sendo manifestação alucinatória, falou em voz baixa, estranhamente reanimado. Benfeitor querido, este é o filho de minha alma. É o doce menino a quem me referi em nossas antigas conversações em Roma. Cresceu em outros braços e desenvolveu-se em outro clima.
Ó Pai, Tu sabes que longas e torturantes saudades me dilaceram o coração. Tu sabes como suspirei por esta hora de compreensão e harmonia. Contudo, ai de mim. Os que se amam profundamente na terra costumam reencontrar-se no justo momento da grande separação. Ó Pai querido, não me relegues à aflição que trago no peito opreso. Balsamiza meu espírito ulcerado, sustenta-me para a viagem da morte. Dá-me forças, a fim de que eu possa seguir em paz, avançando no caminho que o Senhor me traçou. Não permita que os meus pés venham a vacilar na jornada nova. Daria tudo agora para ficar e desvelar-me pelo meu filho inesquecido. No entanto, o nosso Mestre Divino honrou-me com o seu testemunho de confiança. Devo partir, deixando na retaguarda o fatigado corpo que me serviu de tabernáculo. Consola-me, porém, a certeza de que prosseguiremos ligados uns aos outros pelos laços sublimes do amor, que em toda a parte é a herança gloriosa de nosso Pai Celeste. Perdoa-me a insistência com que me prendo a Tassiano nos minutos supremos de minha despedida da terra. Ele ainda está moço e inexperiente. Não tem ainda suficiente altura espiritual para compreender o Evangelho, mas o futuro nos auxiliará a vê-lo triunfante. Abnegado Corvino, não o abandones. Ajuda-o a refletir na grandeza da vida e a descobrir a luz do conhecimento cristão. Arnaldo relembrou o diálogo do espírito Apio Corvino com o recém-desencarnado Quinto Varro, pai de Tassiano. Varro, há 1000 meios mais seguros de auxiliar acima das impressões infrutíferas da tristeza ou da aflição. Reergue-te. Tassiano é filho de Deus. Muitos companheiros encarceram-se após a morte nas teias escuras da afetividade menos construtiva, quais pássaros embaraçados em visco de mel, e transformam-se em algozes carinhosos e inconscientes dos próprios familiares. Levanta o teu padrão de sentimento e caminhemos. Voltarás, de certo, a rever teu filho e estender-lhe-ás os braços robustos e generosos, mas, por agora, Jesus e a humanidade devem ser as nossas essenciais preocupações de servidores do Evangelho. A festa espiritual para receber este valoroso cristão foi se ampliando até o momento que Varro, após sentida a oração, rogou uma nova oportunidade junto ao seu filho aos espíritos da luz. Abnegado amigo, tuas palavras falaram fundo à minha alma. Recebo-as por incentivo caridoso à minha pobre boa vontade, de vez que não as mereço de modo algum. Sei que a tua generosidade me descerra novos horizontes, que a tua bondade pode conduzir-me às alturas. Entretanto, se é possível, deixa-me na terra mesmo. Reconheço-me, por enquanto, incapaz de seguir adiante, mesmo porque minha tarefa não foi concluída. Gostaria de renascer na carne e servir junto do Filho
que o céu me confiou. Um silêncio lacônico, mas muito significativo, envolveu nossos corações naquele instante que jamais esqueceremos. Meu filho, tornou Arnaldo claramente emotivo, inebriado com as lições ensejadas nessa história que conjuga amor e dor. Tenho o desejo de expressar o que carrego há muito tempo em meu combalido coração. De toda essa família espiritual que vem caminhando há tanto tempo em busca da transformação pessoal pelo Evangelho do Cristo, represento aqueles que deliberadamente renegaram o bem. Afirmo não ter sido por acaso que a maioria dos amigos para sempre se foram para o mundo espiritual, ficando ao nosso lado uma diminuta parcela da família que foi levada ao sacrifício pelo amor da causa. Recordo-me, voltando a fazer alusão ao livro Ave Cristo, do episódio final da história em que os cristãos foram levados ao suplício. Eu era o único que verdadeiramente não merecia o testemunho do Evangelho. Um dos cristãos, chamado Érato Marcelino, muito nos ajudou no momento do desespero. Chico confidenciou-me na União Espírita Mineira, apontando para Honório Abreu. Foi aquele rapaz que encorajou Tassiano para enfrentar o martírio. Então, eu lhe pergunto, por que estava com eles? E por que voltei ao lado deles? Minha história foi marcada pelo poder, comando de guerras, jogos e seduções, figurando personalidades destemidas para enfrentar, desde leões e inimigos, as situações em que a astúcia e o destemor impulsionavam verdadeiros feitos heróicos. O faraó Quéops, general Senmut, arquiteto e escultor de Hatshepsut, general Beb Alib, do livro Semíramis, general de Ramsés II, Aníbal, general cartaginês, Ciro, o Grande, general romano Tito Livônio, patrício e militar Plínio Severus, filho de Flamínio Severus, do livro Há 2000 anos, patrício Tassiano Varro, do livro Ave Cristo, Prisco, do livro Esquina de Pedra, Luís de Bouillon, Pepino de Colonna, sultão otomano Bajazet I, Fabian d'Arguier, príncipe Felipe de Flandres, o duque de Alba do século XVI, o general Potemkin, amante de Catarina da Rússia, Pablo Hernández, vinhateiro de Barcelona. Todas essas personalidades registram o que eu gostaria de dizer. Graças a Deus e ao auxílio de Lívia, Chico, pelo seu caráter evangelizado, que os desatinos não foram maiores. Sugerimos ao leitor amigo recorrer a esta obra extraordinária, Ave Cristo, especialmente ao capítulo Sonhos e Aflições, a registrar valioso diálogo entre estes dois aprendizes que culminaria nas seguintes reflexões. Blandina é também um amor que confia em nós. Se adotássemos uma conduta igual à daqueles que nos ferem, talvez lhes envenenássemos
irremediavelmente o coração. De que nos valeria arrebatá-la aos braços maternos? Estaria presa em espírito a estas árvores da sua primeira infância. A separação lhe faria ver uma heroína inovidável na mãezinha que lançaríamos com o nosso gesto ao menosprezo, e a devoção que desejaríamos dela receber, pura e simples, provavelmente estaria transformada em desconfiança e dor. Se algum dia deve provar o fel da verdade, que o cálice da angústia lhe seja imposto por outras mãos. Tassiano fitou a pequena de longe e calou-se, de voz embargada pela comoção. Estaremos juntos, esclareceu a moça, reanimando-o. O amor, acima de tudo, é entendimento, carinho, comunhão, confiança, manifestação da alma que pode perdurar sem qualquer compromisso de ordem material. Encontrar-nos-emos em Blandina, que será nosso ponto de referência afetiva. Os dias passarão sobre nós como vagas de beleza e esperança. E quem sabe o futuro? Talvez o tempo. Antes, porém, que pudesse terminar a frase, a menina alcançou-os com um belo sorriso, a oferecer-lhes soberbo ramo de gerânios encarnados. O genitor refugiou-se no silêncio, e a pequenina dominou a conversação, contando graciosas aventuras. Daí a instantes, o trio retomava o caminho de volta. Novo silêncio se interpôs entre nós. Lembramo-nos, então, de que conjecturamos, em muitos momentos dos nossos diálogos com Arnaldo Rocha, sobre a importância de registrar as experiências adquiridas destes amigos do Cristo. Arnaldo, voltei a falar, decidido a não me deixar vencer por minhas próprias limitações. Se você me permite, gostaria de lembrar um pensamento do nosso Emmanuel. Quando Jesus retorna ao seio dos homens para revelar a vitória sobre a morte no terceiro dia, espera surgir o sol, escolhe um jardim para enaltecer a poesia da esperança e traz para junto de si uma ovelha desgarrada, Maria de Magdala. Em sua divina sabedoria, poderia ter escolhido para presentear com a sua volta os corações já habilitados para conviver na morada do Pai, como, por exemplo, Maria, sua mãe, Pedro, o edificador da estrutura mental do Evangelho, João, o sentimento enobrecido, mas, ao contrário, escolheu aquela que é tida por pecadora entre as Marias do mundo. Esta simbologia reflete a importância do trabalho como uma fonte que irriga e transforma nosso mundo íntimo. E se você me concede ainda uma vênia, prossegui desassombrado. Ele escolheu você, e por isso recebemos o apoio para brindar os nossos companheiros que ficam na terra com alguns detalhes da trajetória dos amigos em direção a novos horizontes da paz. Meu filho, interrompeu decidido, já errei demais em acreditar na minha verdade. Por isso, prefiro confiar que o trabalho de recordar e dialogar com você foi muito mais uma oportunidade de aproximar o Cristo e os seus ceareiros
dos corações que, como eu, perpassam pelo vale da dor em busca do seu amor, como ovelhas em busca do pastor. Assim, agradecerei à providência divina ter me encaminhado para integrar novamente a equipe dos Amigos para Sempre, ao lado de Chico Xavier, que nos ensinou as lições de seu mandato de amor. Que Jesus abençoe nossa alma querida para sempre. Após um forte abraço, Arnaldo pegou sua tradicional sacola, que transporta os livros da codificação, e, como bom mineiro, foi se distanciando até sua imagem se diluir no meio dos outros amigos que se confraternizavam no cenário da União Espírita Mineira. Por fim, o repórter das recordações ficou só. Confessamos que nesse instante nosso anseio era uma viagem ao deserto, como fez Paulo de Tarso, conforme o romance Paulo e Estevão, para fazer profundas reflexões. Visualizamos pela retina psíquica os primeiros registros de Chico e Arnaldo, dos tempos faraônicos até os dias em que Deus os aproximou e, por que não dizer, reaproximou todos nós, inclusive vocês que conosco viajam nesses papiros. Vamos fechá-los por mais algum tempo, concluindo que a evolução é uma lei indestrutível, principalmente quando o espírito utiliza o fator determinante da vontade, com vistas a transformar fontes e flores em manancial de vida, embelezando o jardim do próprio coração. Abraços para os Amigos para Sempre.